Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, né? Terça-feira aí com muitos jogos interessantes, principalmente aí 4 jogos do Super Mundial de Clube que eu separei aqui para vocês, né? No total a gente vai ter 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto para vocês, tá galera? Uma rodada aí que teoricamente vai estar muito boa para a gente analisar, né? E vamos torcer aí para que seja uma rodada muito lucrativa para todos nós. Já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar o like, tá galera? O like aí no vídeo fortalece demais o trabalho que eu sempre estou oferecendo diariamente para vocês aqui no YouTube, e também o YouTube vai entender que esse conteúdo é útil e vai compartilhar, né? Vai entregar para mais pessoas, né? Então não esqueça aí de deixar seu like no vídeo, que é muito importante. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera. A gente vai ter Europeu Sub-21, vamos ter aqui o Super Mundial de Clubes, né? Como eu falei, 4 jogos. Vamos ter Campeonato do Chile e também vamos ter a Copa Ouro, né, da América do Norte Central. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o Europeu Sub-21, né, terceira rodada. A gente vai ter França contra a Polônia, 1h da tarde esse jogo, né, jogo válido aí por esse grupo C, onde é um grupo teoricamente aí que Portugal e França têm total possibilidade de se classificar tranquilo, né? Porém a gente vai ver aí que a França na estreia acabou empatando com Portugal em 0-0, mas depois conseguiu vencer no sufoco a Geórgia por 3-2, né? Então tá aí em segundo lugar com 4 pontos, enquanto a Polônia não venceu ninguém, né? 2 jogos e 2 derrotas, né? Na estreia perdeu para a Geórgia por 2-1 e no último jogo contra Portugal levou uma goleada de 5-0, né? Então tudo indica aí que França vai vencer esse jogo aí sem susto se jogar o que sabe, né? Os últimos 5 jogos da França Sub-21 são 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos da Polônia, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já teve confronto amistoso lá em 2009 e ficou empate de 2-2, né? Mas cá entre nós, jogo bem distante, então só para curiosidade de vocês aí, né, nesse confronto lá em 2009 pelo amistoso ficou um empate, né? Aqui acredito que a França vai vencer tranquilo, e a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? No caso, França para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 França. Agora vamos aqui para o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial. A gente vai ter aqui Fluminense e Borussia Dortmund, 1h da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela primeira rodada desse grupo F, né? Onde tem Dortmund, Fluminense, Mamelodi e o San HD. Acredito que é um grupo que o Fluminense tem chance de se classificar, porém, enquanto o Borussia Dortmund, cá entre nós, é o favoritismo total aí da equipe alemã, né? Que por sinal não fez a temporada tão boa, né? Pelo menos ali na primeira parte, mas no segundo turno, por exemplo, a equipe fez uma campanha excelente, tanto é que conseguiu uma reação e ainda garantiu vaga para Champions, né? Ficando ali em 4º lugar, se eu não me engano. Então é uma equipe para ficar de olho, especialmente que ali no ataque tem o Guirassy, que é um artilheiro, né? O cara tem faro de gol. Meio de campo ali ainda tem o Brandt, que é um cara muito bom de bola. Tem também o ADM, que é um cara chato, é um cara rápido, e do outro lado a gente vai ter aí o Fluminense, que é muito dependente do Arias, né? Cá entre nós, o Arias aí é o motorzinho desse time, então vai depender muito do Arias aí nesse jogo. O Fluminense vem de uma sequência boa, né? Tanto no Brasileirão como na Sul-Americana e Copa do Brasil, né? São 4 vitórias e 1 empate, e o Borussia Dortmund 5 vitórias seguidas, como eu falei, né? No finalzinho aí do segundo turno da Bundesliga, a equipe ficou aí numa fase on fire, né? Tanto é que a equipe conquistou 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos aí, contando os jogos da Champions e também contando aí com os jogos da Bundesliga, né? Então aqui nesse jogo, galera, cá entre nós, favoritismo total pro Dortmund, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é vitória do Borussia Dortmund, né? Nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pode pegar mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Borussia Dortmund, talvez um 3-1. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter mais um jogo do Mundial de Clubes, né? O Super Mundial, o jogo entre River Plate contra o Urawa Reds, né? A gente vai ter de um lado aí uma equipe da Argentina contra uma equipe do Japão, né? Nesse grupo aí que é o grupo E, onde tem Inter de Milão, River Plate, Urawa Reds e Monterrey, né? Uma equipe do México, uma equipe do Japão, uma equipe argentina e uma equipe da Itália, né? Então assim, promete ser um jogo aí bem interessante entre essa equipe argentina contra a equipe do Urawa Reds, né? 4 horas da tarde esse jogo. Os últimos
últimos 5 jogos do River Plate, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Urawa Reds, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E acredito aí que nesse confronto aqui vai ser um equilíbrio muito grande, tá? A gente não pode desmerecer esse Urawa Reds, que é uma equipezinha chata. E na minha opinião, esse jogo tem cara de empate com gols, ou talvez um pouquinho de favoritismo pro River Plate, tá? A princípio a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 River Plate. Agora o próximo jogo a gente vai ter aqui Campeonato do Chile, né? Jogo da noite agora, né? A partir desse jogo em diante a gente vai ter os jogos da noite e vamos ter aqui o Campeonato Chileno, né? 14ª rodada, e a gente vai ter aí o Colo-Colo jogando em casa contra o Cobresal. A gente vai ver na classificação aí o Cobresal tá em 6º lugar com 22 pontos, né? Tá numa sequência aí melhor do que o Colo-Colo, né? Só que o Colo-Colo tá aqui em 9º lugar, porém tem 2 jogos a menos do que o Cobresal, que já tem 13 jogos, enquanto o Colo-Colo tem 11, né? Então, dito isso, o Colo-Colo já pode até passar o Cobresal aí vencendo esse jogo, né, já que o saldo de gol é melhor, e acredito aí que tem possibilidade disso acontecer, especialmente o Colo-Colo jogando em casa, né, jogando em casa aí o Colo-Colo tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, e fora de casa o Cobresal tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Colo-Colo venceu 3 vezes, o Cobresal venceu 1 e teve um empate, né, nesses últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, né, Colo-Colo para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Colo-Colo. Agora o próximo jogo aqui, mais jogo do Super Mundial de Clube, né? A gente vai ter aqui o Ruslan HD contra o Mamelodi. Jogo 7 horas da noite, né? Jogo válido aqui pela primeira rodada desse grupo F, né? Onde tem o Dortmund e o Fluminense. De um lado a gente vai ter uma equipe da Coreia contra uma equipe da África do Sul, né? Os últimos 5 jogos aí do Ruslan HD, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Mamelodi, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota aí. Isso contando com jogos do Campeonato Africano e também 2 jogos aqui, né? Da Liga dos Campeões aí da África, né? Onde acabou sendo eliminado pelo Pirâmides, que é uma equipe do Egito. Já o time aqui do Ruslan HD teve 4 jogos pela primeira divisão da Coreia e um jogo aqui da Copa da Coreia, né? Acredito que esse jogo aqui tem equilíbrio total, especialmente que são 2 ligas assim que a gente não costuma analisar tanto, né? Tirando o Mamelodi, que né, a gente sempre está analisando aí pelos campeonatos aí da África do Sul, é uma equipe que a gente gosta de pegar, né? Mas isso analisando lá pela liga, né, da África do Sul. Agora, como é uma competição onde reúne aí equipes do mundo todo, né? A gente vai ter um equilíbrio total aqui, que fica até ruim da gente fazer uma análise concreta, né? Mas acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo uma opção assim mais interessante, e até mesmo para assistir gol das 2 equipes é bem provável, tá? Esse jogo aqui eu ficaria com um empate, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui do Super Mundial de Clube, a gente vai ter o Monterrey, a equipe do México, né, contra a Inter de Milão, a equipe aí da Itália, né, jogo 10 horas da noite, o grupo aí onde tem, né, o River Plate e o Urawa Reds, completando esse grupo E, e os últimos 5 jogos aí do Monterrey, a gente vai ver aí 3 vitórias e 2 derrotas, né, todos os jogos pelo Campeonato do México, e o time da Inter de Milão, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, acabou levando aí a vice, ficou com vice, né, do título aí da Champions, perdendo de goleada pro PSG, né, 5-0, isso aí com certeza foi dolorido, mas é uma equipe muito boa, principalmente defensivamente falando, né, confronto direto aqui a gente vê que não tem nenhum jogo, né, mas a Inter aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nesses últimos 5 jogos, né, incluindo aí jogos do Campeonato Italiano e Champions, e acredito que aqui, querendo ou não, a gente tem sim favoritismo da Inter para vencer, tá, galera? A primeira opção a gente vai pegar vitória da Inter, né, fora vence, no caso o Inter de Milão para vencer, e a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Inter de Milão. Agora, nosso último jogo aqui, Copa Ouro, né? América Central, América do Norte Central. A gente vai ter Canadá, né? A seleção do Canadá contra Honduras. 11h30 da noite esse jogo. Jogo válido pela primeira rodada aqui desse grupo B, né? Onde tem Canadá, Honduras, El Salvador e Curaçao. É Curaçao no caso, né? Curaçao. E é um grupo, teoricamente, aí Canadá é forte candidato para vencer e ficar em primeiro lugar, né? Os últimos 5 jogos do Canadá, por exemplo, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E
Honduras, 4 vitórias e uma derrota aí numa sequência muito boa, né? O confronto direto aqui, 2 vitórias do Canadá, 1 vitória de Honduras e 2 empates, né? Mas se a gente for pegar a atual seleção do Canadá, é uma seleção muito boa, tá? Uma seleção que tem bons jogadores, que é o caso aí do Jonathan David, tem o Afonso Davis, que eu não sei se vai jogar, porque teve um amistoso aí que ele acabou saindo machucado, então não sei se vai estar disponível aí para esse jogo, mas ao todo aí é uma seleção muito boa e tem grande possibilidade de vencer, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Canadá para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Canadá. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira, né? Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E antes de mostrar o bilhete para vocês aqui, vamos dar uma analisada nesse jogo do Fluminense contra o Dortmund, utilizando aqui o Genius, né? Que é o nosso sitezinho aí que faz análise com a inteligência artificial. Lembrando que eu vou estar deixando o link do Genius aí na descrição do vídeo e também no comentário, tá? É só você clicar no link, fazer seu cadastro, depois você escolhe o plano, né? Lembrando que ele é pago, né? Então você tem que escolher o plano aí que melhor lhe agrada aí, que vai ser o custo-benefício melhor para vocês. Lembrando que eu peguei o plano vitalício, tá? Na minha opinião, o custo-benefício é bem mais interessante, mas vai de acordo aí com o bolso, né? Com a questão financeira de cada um de vocês, tá? Tem planos de 1 semana, 1 mês, 3 meses e por aí vai. Aqui a gente vai pesquisar sobre o jogo do Fluminense, né? Que é, na minha opinião, um jogo bem interessante aí dessa rodada. E a gente vai escrever aqui, ó, qual vai ser o placar desse jogo. Lembrando que eu gosto de utilizar aqui, galera, do lado esquerdo deve estar cortando um pouquinho, mas eu gosto de utilizar essa opção de pergunte ao Genius IA. Eu acho que é a terceira opção aqui, se eu não me engano, segunda ou terceira opção. Aí você clica, escolhe o jogo e faz a pergunta que você quer. Quantos gols vai ter na partida, cartões, escanteio, você pode perguntar qualquer coisa, tá? Aqui eu vou perguntar o placar pra gente ver aí se o Genius está de acordo aí com o placar que eu deixei nesse jogo, que foi 2-1 ou talvez um 3-1 pro Dortmund, né? Vamos ver aí qual vai ser aí a análise do Genius para esse jogo, né? Com todo respeito ao Fluminense, né, mas o Borussia Dortmund aí entra como grande favorito para se classificar em primeiro lugar aí, se bobear com 3 vitórias, né? Obviamente que a gente tem que relevar aí que as equipes da Europa aí tudo em final de temporada, então tem a questão do cansaço, né? E aqui o Genius ele vai dar aqui, né? Vai escrever aqui por que ele tá dando palpite e tudo mais, e no final aqui ele vai falar, o placar previsto, Dortmund 2-1, né? 2-1. A justificativa é que o Dortmund tem maior experiência em jogos de alto nível, especialmente em confrontos intercontinentais, né? E isso sugere aí um equilíbrio, mas o mercado de gols aí acaba sendo favorável também e vitória do Dortmund, né? Então acaba que o Dortmund tem favoritismo e o placar de 2-1 aí vai de acordo com o placar que eu deixei para vocês aí no vídeo, né, galera? Então a gente tem aí essa opção aí de 2-1 ou talvez um 3-1, como eu falei, tá? Então esse aí é o placar do Genius, batendo de acordo com o que eu analisei, fechou? Enfim, agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada dessa terça-feira, tá, galera? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa terça-feira, né? A gente pegou aqui os 3 jogos do Super Mundial de Clube e o primeiro jogo aqui, Fluminense e Borussia Dortmund, né? O nosso primeiro jogo do bilhete. A gente escolheu aqui o mais de um gol e meio na partida, né? Bem provável de bater 2 gols aí nesse jogo tranquilo. Aí o segundo jogo aqui, River Plate e Urawa Reds. A gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida também. E o jogo entre Monterrey e Inter de Milão, a gente pegou aqui Inter de Milão para vencer, né? Na minha opinião, um grande favorito aí para vencer, mesmo se tratando aí do Monterrey, que é uma equipe chata, né? Na minha opinião, o Inter de Milão tem um elenco muito superior. No final, a gente teve uma odd de 2,21, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$221. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete vai estar aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá, galera? É só você clicar aí que já vai direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já aproveita, clica nesse link e faz seu cadastro lá na Estrela Bet, aproveita as vantagens dentro do site e aproveita também para fazer o bilhete da rodada que ficou muito top e com grande chance de green aí para essa rodada. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!